Oi, pessoal, estamos de volta aqui no GS Pod, em parceria com a Rádio Manchete, aqui no nosso aquário, no meio da feira da Expo Franchise em 2025, aqui no estande do Grupo Soares Pereira, recebendo convidados especiais, marcas incríveis, ouvindo um monte de história, ouvindo um monte de experiência legal, falando muito do mercado de franquias, franchising. E agora estou aqui com um convidado especial, todos são especiais, tá? Todos os convidados que vêm aqui no nosso GS Pod são especiais, que é o Marcelo Cavalheiro, CEO da Biomundo. Bem-vindo aqui ao GS Pod, para a gente conversar um pouquinho. Obrigado pela oportunidade, stand maravilhoso, todos muito simpáticos, desde a recepção, e vocês fazem um trabalho de divulgação, né? Um trabalho de informação, principalmente, que é o que mais a gente precisa hoje, de ouvir a verdade. Exatamente, e aqui não é da boca para fora, é prioridade. O GSP é uma marca que tem 30 anos, está completando 30 anos esse ano, né? Difícil, né? No mercado brasileiro a gente tem uma marca com tantos anos, uma empresa que presta muitos serviços, né? Consultoria, e eu acho que é muito dessa verdade, né? Dessa filosofia, dos valores que a gente traz para o mercado. E a gente está aí respirando franchising nesses 30 anos. Eu não, né? Porque há 30 anos atrás eu não era nascida, mentira. Mas vamos deixar assim. Mas respirando franchising na veia, né? Pegando marcas que a gente acredita que tem potencial para se tornarem franquias e vivendo muito esse mercado que acho que hoje em dia se fala muito, né? Pessoas defendendo franquia, outras falando mal, mas eu acho que para você falar, tem muita gente falando que não entende nada, que nunca teve uma franquia, que nunca foi uma franqueadora, né? Que só pega o hype aí da internet, dessa falação aí toda para ganhar like, mas a gente sabe o poder desse mercado. Mas antes da gente falar disso, queria que você contasse um pouquinho da história da Biomundo. Eu nem falei, né? Que o Marcelo Cavalheiro... não falei. Que é CEO da Biomundo. Achei que eu tivesse pulado essa parte. Vamos falar um pouquinho dessa história da Biomundo no mercado, como é que surgiu, conta um pouquinho dessa história aí para quem não conhece. A empresa esse ano está fazendo 10 anos, né? Ela é de Brasília. Hoje nós temos 170 lojas, até o final do ano, desse ano, possivelmente... Número bem expressivo, né? Número bem expressivo. Tempo de empresa. A gente deve estar inaugurando mais 30 lojas, porque a gente já tem contratos fechados. Mas assim, contrato fechado até a obra sair, e o shopping, aquela coisa toda, a gente acredita que a gente consiga abrir mais 30 lojas. Esse ano a gente gostaria de ter aberto mais, né? Só que a gente tem um critério muito grande de fazer um funil para que o franqueado que se una à nossa rede, primeiro tenha a mesma missão, mesmos valores, que tenha capital para poder suportar. O Brasil com a taxa de juros do jeito que está, a gente, por exemplo, não aceita franqueado hoje em dia que venha com, olha, eu tenho um financiamento, eu tenho uma linha de crédito, eu vou pegar um financiamento. São os aprendizados, né? Exatamente. Do tempo de experiência. Exatamente. Aí. A gente aceita o franqueado que pegue um financiamento para fazer uma reforma de uma loja que ele já tem, que já é sucesso, que a gente já sabe que a coisa vai acontecer. Mas para abrir um negócio novo, uma loja nova, não. E a gente, assim, a gente está crescendo com poucas lojas fechando, né? Sim. Dentro desse nosso critério um pouco mais rígido, né? E tem a ver com o nosso propósito, né? Que é gerar saúde. Eu ia perguntar isso, qual é essa filosofia aí da Biomundo? A nossa filosofia é cada vez mais gerar saúde e longevidade para as pessoas, né? A gente hoje vende muito suplemento, né? 50% das nossas vendas são suplementos. Hoje está muito na moda creatina, né? Também é outro que tem o pessoal que é contra, falando mal, e o pessoal defendendo. Contra, tem o psyllium, tem a clorela. Não adianta nada, o outro fala, não, é maravilhoso. Que sejam felizes, a gente tem que... Né? Não pode fazer mal. Exatamente. Não pode fazer mal. A gente tem a parte de granel também, que é uma coisa mais raiz, né? Que corresponde em torno aí de 15% da nossa venda. E a gente tem a nossa marca própria também, que são 180 produtos, né, que basicamente são feitos a imagem e semelhança dos melhores produtos do mercado e com um toque de exclusividade que sempre a gente dá em algum produto, né?
Então, a gente está muito bem. Especificamente aqui no Rio de Janeiro, a gente está com 20 lojas. Como eu te falei, tem um potencial de 110 lojas. São Paulo, a gente tem um mercado enorme para crescer. No Sul, a gente não está em 5 estados, mas um dos estados que a gente não está é Rio Grande do Sul, né? É um absurdo, uma marca que está... Tem mais de 100 lojas no Rio. Não, a gente a gente está com 20 lojas 20 só. lojas no Rio. Imagina o potencial em São Paulo. Pois é, o potencial em São Paulo, eu posso te falar que são em torno de umas 400 lojas, né? O potencial do Rio que você falou que são de 110 lojas. 110 lojas, né? Mas no Rio a gente vê que esse potencial, porque no Rio é a nossa maior venda por metro quadrado do país. Então, porque a pegada do carioca é aquela pegada saúde, praia. Local que tem praia, né? Fica todo mundo mais preocupado com o corpo, né? E a venda aumenta perto quando está chegando o verão? Aumenta. A gente vê aqueles ciclos de... quando chega agosto é muito bom pra gente, né? Que as pessoas começam a se preparar para o final do ano. Começa o frio, fala, agora eu posso dar uma relaxadinha aqui. O verão está vindo. Sai para a praia. O verão está vindo. Aí entra, né? Festas de final de ano, por exemplo, dezembro, é um mês que a gente cai um pouquinho a venda, né? Mas aí, quando chega lá para fevereiro, a galera... chuta o balde, depois tem que buscar o balde. Tem que buscar o balde, exatamente, né? Então, a gente tem... assim, multifranqueados, né? A grande dificuldade do país é que, por isso que o segmento de cana, uma das razões que o segmento de franquia cresceu enormemente no país é que o pequeno empresário, ele consegue sobreviver porque tem o simples. Só que ele cresce um pouquinho mais e o simples fica apertado, aí fica inviável para ele. Sim. Então ele tem que continuar pequeno. Então é como se tivesse assim uma marreta, ó. Fica pequeno, fica pequeno. Ou então o cara é muito grande. Quando o cara é muito grande, aí não tem mais o problema do imposto. Então isso é um problema brasileiro que tem que ser resolvido, né? Porque o médio é muito ruim, né? Então a dificuldade de você ser um multifranqueado no Brasil é que você tem que faturar 300, 400 milhões de reais dentro do teu ecossistema, né, de franquias, para você poder sobreviver de forma saudável, porque a sua carga de impostos eleva demais, né? Mas a maioria das franquias, o cara começa no simples e continua no simples, né? E, assim, por isso que eu acho que todo mundo fala que o brasileiro é muito empreendedor, né? Na verdade, a coisa é a sobrevivência. Ele tem que ficar pequeno, não pode puxar muito. Se puxar muito, às vezes, eu conheço franqueados que eles fecham a loja todo ano, para não estourar o faturamento. Já viu um negócio desse? Em pleno Natal, o cara fecha a loja. Porque é mais barato ele pagar o shopping. Não, mais barato ele pagar o shopping com a loja fechada do que estourar o limite de faturamento, né? Então, mas isso tudo, enfim, são condições que eu acho que um dia a gente vai mudar de alguma forma, né? Alguém vai mudar isso aí, né? E aí o setor de franquias vai crescer enormemente. Que aí vai ter os multifranqueados. O sujeito vai ter 10 franquias. Hoje vocês têm muitos multifranqueados? Não. Hoje a gente tem franqueados que têm 4, 5 lojas. Mas assim, aí a família, né, entra, né? Aí a esposa é dona de uma loja. Mas isso já é uma confirmação de que tem confiança na rede, né? Tem confiança na rede, na marca, né? Mas eles poderiam ter muito mais, né? Quando a gente pega nos Estados Unidos, tem pessoas que têm 150 lojas. 250 lojas. Aqui no Brasil é difícil, né? Ver uma história dessa, pelo menos eu nunca ouvi, de tantas lojas. Não, até tem. Tem gente que não tem esse volume todo, mas tem muita gente que tem, porque já passa daquele... Sim. O cara fica grande. Ele vira grande. O cara fica grande. E aí ele consegue, né? No volume, né? Então, mas essa é a situação geral que a gente tem. E a gente está muito feliz. O ano está sendo muito bom para a gente está crescendo, mesmo as lojas, né? Que é o comparativo que a gente fala, esse mês especificamente, estamos crescendo 26% em relação ao ano passado. Maravilha. E no ano, no acumulado, na faixa de 14%. Excelente. O que é muito bom, excelente. Né? A gente vê outros mercados que não estão tão bem, né? Mercado de moda, esse ano está um pouco esquisito para eles, né? Mas o mercado de alimentação saudável não podemos reclamar. Mas né? Mas é um segmento que está
Cada vez as pessoas mais preocupadas, né, com o corpo, com saúde, né? E eu acho que vem também muito das novas gerações aí, né? As novas gerações, que exatamente. tem essa preocupação muito forte, né? Até porque acho que a gente viveu aí uma transição de uma alimentação que a gente tinha mais orgânica para a criação de alimentos industrializados, processados, e que eu acho que, claro, que depende muito também do seu nível social, mas que está saturando e que essas novas gerações não querem, né? Esse tipo de alimentação. Não, você vê o consumo de álcool nas novas gerações está caindo. Também reduzindo, não só o consumo de álcool, mas como estilo de vida. Estilo de vida. O refrigerante, a queda de refrigerante, é um negócio absurdo, né? As festas da minha filha, o que eu menos compro é refrigerante. Pois é, não, meu filho, porque quando não tem pequeno, essa demanda. Não tem essa demanda. Eu tomei na mamadeira refrigerante. É verdade. E depois ia tacar lá pra tacar. Era normal. O meu filho, toda vez que eu oferecia uma Coca-Cola para ele, ele falava, pai, água não é transparente, estão me oferecendo uma água preta. Uma água preta? Eu não quero água preta. Eu falei, então é bom que é uma mudança de comportamento, né? É, mudança de comportamento tremenda. E aí, nessa mudança de comportamento, ou você se adequa nessa mudança, né? Ou então... E é bom que vocês já estão com esse produto aí adequado para esse ritmo. Adequado. Mas a gente tem que estar sempre de olho, né? Certeza. Tem muito lançamento, tem muita mudança. De uma hora para outra, aquele produto que faz muito bem, aí vem dizendo que já não faz tão bem. Exatamente. A gente tem um crivo de fornecedores muito forte, porque a gente sabe que tem muito fabricante que a gente está cansado de ver na televisão aí, que principalmente venda pela internet, né? Que vem produto batizado, vem produto misturado, né? Marcas que são desconhecidas com preço muito barato. E a gente sabe que não tem milagre, né? Não tem milagre. Milagre não acontece, não. O mercado todo pratica aquele preço, por que eu vou encontrar 50% abaixo, né? Tem alguma coisa errada. Então, a gente trabalha... os nossos parceiros são os maiores fabricantes do país, né? Então, a gente tem uma Pura Vida, que recentemente foi comprada pela Nestlé. A gente tem uma Vitafor, que trabalha fortemente com os hospitais, junto aos médicos. A gente tem a Integral Médica, que, sei lá, Integral, sei lá, 10 anos atrás, né, falando de quando a Biomundo nasceu, ela tinha um faturamento que talvez fosse 15% do que é hoje. Ela multiplicou. Então, quer dizer, são parceiros grandes que dão confiança e tranquilidade da gente trabalhar e os franqueados também, né? A gente tem como filosofia que o franqueado tem que ganhar dinheiro de qualquer maneira, né? A gente tem um centro de distribuição em Brasília, que a gente tem condição de distribuir todas as marcas do Brasil inteiro. Mas a complexidade fiscal e o frete, né? Às vezes é inadequado para quem está lá. Assim, a gente tem loja no Amapá, né? Chegar até o Amapá... Tem no Acre. Estamos abrindo. Estamos abrindo. Em negociação. Assim, o pontinho no mapa está quase lá. Falta Sergipe, falta Roraima. Então, a gente faz questão de falar para os franqueados, olha, você compre onde for melhor, né? Onde você tiver mais condições de vender. E isso faz com que o nosso relacionamento seja um relacionamento suave, um relacionamento saudável. Eu ia te perguntar isso. O que você acha que é a fórmula da Biomundo aí para esse bom relacionamento, para esse sucesso nas franquias e para o crescimento? Eu acho que a principal fórmula é ter empatia pelo franqueado, né? Se colocar na posição dele, né? E se colocar na posição dele, o que ele quer, né? Ele quer... acima de tudo, né, ter um propósito de venda de saúde, de produtos naturais, produtos saudáveis, mas aquilo tem que dar, o prazer tem que dar dinheiro também, né? Então, se a gente pensar que se o franqueado ganhar dinheiro, a franqueadora vai ser saudável, né? Então, a gente não está aqui para... Tem a taxa inicial de franquia, que é a transferência de know-how, que tem que existir. Só que a gente vê muitos franqueadores que eles estão afim daquela taxa inicial a qualquer... Chega lá, faz análise de ponto, aceita qualquer ponto, né?
Hoje, na nossa análise de ponto, para você ter ideia, a gente tem a assinatura do Economapas, que tem o Brasil inteiro mapeado, só que a gente desenvolveu uma inteligência artificial junto com uma empresa da Califórnia, que é uma investida da Meta, né? Caras muito sérios, que ele faz o cruzamento, a gente grava vídeos, são 6 ou 7 vídeos durante a semana, vendo o fluxo. A inteligência artificial olha quem está passando, vê o que ela está vestindo, passa o carro, conta quantas pessoas tem no carro, se tem cachorro, se não está, se tem sacola, se não está. Depois daquilo tudo, ele cruza com Economapas e cruza com os dados das lojas nossas que já estão abertas. Então, lojas similares àquelas nossas, mas aquilo que a inteligência artificial e a nossa expertise de ponto diz o seguinte: olha, esse ponto vale, não vale, e se vale, a gente estima que vai dar faturamento de tanto. Identificar o perfil pela pessoa. Pela pessoa. É um negócio impressionante. Nossa. É um negócio impressionante. Muito legal. Então isso aí, quer dizer, é um trabalho sério que a gente tem, né? Hoje a gente tem inteligência artificial aplicada também na própria primeira recepção do futuro franqueado, né? Ele atende, fala. Outro dia, para você ter ideia, tinha uma entrevista de um franqueado que ele tinha marcado a data e teve um falecimento na família. E aí ele ligou querendo desmarcar. Mas quem atende é a inteligência artificial. O nome dela é o Ed, né? Do Edmar, é o Ed. Aí o Ed atende, aí o Ed ouviu aquilo, deu os sentimentos e falou: olha, você retorna quando tiver mais à vontade. A inteligência artificial falando, é impressionante, eu fico arrepiado. Eu falei assim: que é isso, gente? Porque é evolutivo, né? Ele vai aprendendo. E ele dá relatórios para a gente que, claro que depois os humanos entram, né? Mas quando os humanos não entram, a inteligência artificial falou o seguinte: olha, eu mandei para lá e eles não responderam. Cobra também. A cobra também. O negócio é impressionante. O negócio é impressionante como está evoluindo. Assim, eu não sei onde é que vai parar, mas a gente não pode ficar esperando, né? Então, aquilo que puder ajudar a gente, né? E uma ferramenta dessa, como você falou, de olhar o local, né? Olhar o perfil da pessoa só pela imagem dela, o humano não consegue fazer isso, não né? Consegue fazer isso, não consegue fazer isso. E a gente, outro ramo da inteligência artificial que a gente está desenvolvendo agora é na área de recrutamento e seleção. Todos os franqueados novos, ainda na semana passada, a gente vai abrir uma loja dentro de uma outra loja nos Jardins, em São Paulo, né? Aí eu estava fazendo entrevista. Eu faço a primeira entrevista de todos os vendedores do Brasil inteiro. Sério? Eu faço o processo de... Como é que você consegue encaixar isso na sua agenda? Não, mas assim... Dá uma dica aí para outros CEOs. A gente tem um funil, né? Na média, para cada vendedor que a gente contrata, a gente faz 44 contatos. E aí, nesse funil, dos 44 para 1, sobram sempre assim... 7 para 5 vagas. Então, eu já pego o final da história, né? E eu estou acostumado a fazer entrevista. Então, cada entrevista eu levo, no máximo, 15 minutos para fazer. Mas nesses 15 minutos eu já identifico, né? E assim, o vendedor e o gerente é muito importante para a gente. É muito, porque a gente não tem e-commerce hoje, que é um negócio que a gente ainda vai ter, não temos, né? E quando o cliente entra na loja, ele quer ter uma experiência realmente. E essa experiência parte do conhecimento de quem está por lá, na loja. Exatamente. Então, ele tem que ter a capacidade de aprendizado, a capacidade de fazer perguntas abertas. A gente fala assim: você tem dificuldade de sono? Né? Você tem problemas com... Aí a pessoa vai falar: não, eu não durmo muito bem, ou eu durmo muito bem e tal. Você, né? Qual é a mulher que não gostaria de emagrecer um pouquinho? Ela pode estar esquelética, mas ela quer ficar mais magrinha ainda, né? Quer ficar mais magrinha. Ganhar massa muscular. Ganhar massa muscular, ou ao contrário, né? Então, isso tudo é um processo de identificação que a gente tem que ter as pessoas certas, né? Cuidado para falar, né? Porque é um assunto cuidado delicado para não ser também, invasivo, né? ao mesmo tempo entender, né? Então, esse tipo de cuidado a gente tenta ao máximo, né? E agora a gente está aí falando de inteligência artificial, eu estou tentando desenvolver, vamos desenvolver,
uma inteligência artificial que vai avaliar todos os vendedores do Brasil inteiro. Então, ele vai ser o cliente oculto, né? Sim. Já existe isso, mas a gente vai adaptar. Já está criando. Já estamos criando. Então, e aí, com isso, a gente vai conseguir ranquear o Brasil inteiro, os vendedores inteiros, e a gente vai criar um padrão. E em cima desse padrão, a contratação vai ficar mais fácil. Sim. Entendeu? Que aí eu vou pegar na Você entrevista, fazer a inteligência. O perfil ideal. O perfil ideal, né? Para as então, lojas. É evolutivo. E você falou aí de experiência, o André, ele tem uma mentoria focada nisso, né? Em expansão e experiência. É levar a experiência do mercado de luxo para o seu negócio, né? Que ele fala, porque você não precisa ter um negócio de luxo, porque a gente sabe que marcas super luxuosas, caríssimas, elas têm, né? Todo aquele atendimento, já chega com uma garrafa de champanhe e te recebe. E como levar, não exatamente esse tipo de experiência, mas para o seu negócio, pode ser um negócio simples também. Simples. Como que vocês fazem essa experiência ser diferente na loja? E até porque hoje a gente compra tudo na internet, né? Então, suplementos, tudo isso você pode comprar na internet. Então, como é que você faz para manter esse cliente dentro das lojas? As pessoas... a grande verdade é o seguinte, quando a gente teve a pandemia, né? Durante a pandemia, você está dentro de casa, as pessoas, poxa, o varejo vai acabar, né? Porque as pessoas só vão, né? Até o shopping center vai acabar, ao fim. Criaram um hábito, tal. Existem migrações naturais, né? De modelos de negócio. Hoje você, diferentemente do passado, que você tinha lá a fábrica, o distribuidor, né? O distribuidor vendia para o varejista vendia para o cliente, né? Hoje o cliente, ele compra de onde ele quiser e se você se negar a fazer isso, ele vai deixar você. Simples assim. Não tem problema nenhum, dane-se você, vou comprar onde eu quiser, né? Só que assim, o contato humano ainda é insuperável. Sim. Não tem jeito. Por isso que a gente tem que desenvolver esse tipo de característica. E eu acho que é um treinamento que falta na educação brasileira até, né? Porque a educação brasileira é muito... Ainda muito atrasada. Matemática... Né? Exatamente. Né? Sou totalmente contra. Então, também. a minha filha está numa escola que tem, assim, bilíngue, aí tem um public speaking, né? Aí eu acho o máximo aqui. Já que é eu falo o ótimo. seguinte, cara... Porque você sai Quisera até eu da ter faculdade. aquilo. A gente sai da faculdade e é jogado no mercado e a gente vê, cara, o que eu aprendi aqui, né? Se não for uma coisa muito técnica, exatamente. você é jogado ali, às vezes você não sabe nada. Não sabe nada, não sabe nada. Porque você não sabe se comportar, você não sabe falar, você não sabe falar em público. E você é jogado ali. Então, o desenvolvimento da inteligência emocional... Exatamente. Né, é algo que falta na educação como um todo, né? E o sujeito que não é lendo livro de autoajuda, nada disso. Pode até ler, né? Vai ver ali um pouco da teoria, mas lê, como colocar isso em prática? Mas é o lifelong learning, né? Como diriam os americanos, né? De desenvolver a escutativa. Exatamente. Né? Ninguém ouve mais, né? Ninguém ouve mais, né? E é muito rápido, né? Porque a velocidade da informação né? Até acontecendo transformações cerebrais com essa velocidade de consumo de mídia, de conteúdo. Não, eu essa segunda-feira agora eu estava no avião indo para Brasília e aí eu vi um vídeo, daqueles vídeos que você entra lá da Latam, lá, aqueles vídeos assim. Aí tinha um sujeito que ensinava técnicas de respiração, né? E aí eu resolvi, que nem um maluco lá no avião, fazer as técnicas muito simples. Respira aqui, aí vai, respira. Aí eu fiz aquele negócio, aí dormi bem. Aí no dia seguinte eu falei, vou fazer de novo esse... Sabe qual... eu não tenho problema de respiração, mas eu comecei a respirar muito melhor e comecei a ficar muito mais calmo em uma semana. Simplesmente porque eu assisti o vídeo até o final. Então as pessoas têm que, assim, a gente procura pessoas para trabalhar com a gente com a capacidade de ouvir, refletir e olhar para outra pessoa e falar o seguinte, o que ela quer, né? E de que forma que eu posso descobrir? É difícil, mas
a gente tem que desenvolver de alguma forma. Como a gente pode humanizar o nosso atendimento, o nosso trabalho num mundo digital e de inteligência artificial. E aí a gente fideliza. Não tem jeito que a gente fideliza. A gente vê que o nosso público é um público que não é um público... A gente tem concorrentes que só vendem suplemento, né? E aí bota a turma marombada lá, aquela coisa toda. Não que a gente não venda para esse público também, mas não é a nossa praia, né? A nossa praia são pessoas normais, que querem ter uma alimentação saudável e que procuram conhecimento, né? Por isso, a gente tem uma outra inteligência artificial que é quase uma nutricionista ali, ajudando o vendedor a responder também, né? Então, a gente tem que prover muita informação, está disposto a treinar e, acima de tudo, contratar as pessoas certas, né? Muito bom. E já que estamos aqui na feira da BF, Biomundo com um stand aqui, quem quer ser um franqueado da Biomundo, o que precisa fazer? Quem que ele procura? Como é que é esse processo? Olha, entrar na internet, procurar o nosso site, lá faz um cadastro. Tem a parte ali, seja um franqueado. Seja um franqueado. A nossa área de expansão, a gente está em Brasília, mas a nossa área de expansão fica em São Paulo, não fica em Brasília. E de lá a gente vai entrar em contato, depois vai receber todo o procedimento normal da franquia, né? Nós temos o selo de excelência da ABF, então vai receber a COF, depois de 10 dias aí vamos conversar, aí pré-contrato, aí depois da assinatura do contrato e da taxa inicial, aí vai lá para Brasília, fica 3 dias em Brasília fazendo treinamento. Legal. A gente ajuda nas coisas de ponta da equipe inteira, aquela coisa toda, e na hora da abertura a gente cruza os dedos e vamos ter junto sucesso. Também, né? Exatamente. Na abertura, a gente está junto, a gente tem uma equipe de consultores que depois acompanha. Sim. Mais ou menos, são 25 lojas. Super importante. Isso, porque eu acho que muitas redes, né, depois que o franqueado já está com a sua loja, não dão esse suporte. Não dão. E eu acho que aí, tenho certeza que aí começam os problemas. É aí que começam os problemas, né? E a Biomundo tem assim, a gente tem muitos produtos, né? Então, muitos. São 1.500 SKUs daí para cima, né? Lojas grandes têm até 2.500. Então, o processo de compras é um processo, muitas vezes, difícil, que são muitos fornecedores. Sim. E é uma outra coisa que a gente pode ajudar eles, que a gente tem um produto interno nosso chamado Central de Compras, que ele pode contratar a gente para comprar para ele. E ele só se focar no... isso é uma grande dificuldade, né? Principalmente no início, né? Você não sabe ainda. Você não sabe ainda como é que tá, aquela coisa toda. Tem franqueados que realmente não precisam, mas tem franqueados que precisam mesmo, né? Porque imagina você sair de casa, vai na loja e não tem um produto. Esse tipo de frustração a gente não quer ter, né? Então, até isso aí a gente oferece. A gente quer oferecer tudo para dar certo, porque eles dando certo, a gente deu certo. Exatamente, também. É um trabalho em parceria, né? Franquia é parceria, 50-50 é relacionamento, e se tem isso, vai dar certo. A gente faz uma convenção anual, né? Esse ano a gente vai fazer, são 2 dias lá em Brasília. Ano passado era um dia só, esse ano vão ser 2 dias. E a convenção é muito bacana, porque os nossos principais fornecedores, eles fazem uma feira lá, né? Legal. E para se aproximar, tá junto, montam stands lá dentro. Então os franqueados, eles conseguem um contato maior, né? Sim. Então não tem aquela, assim, os fornecedores são nossos fornecedores. Não, são os fornecedores da rede. Tá aqui, ó. Se vira lá. Se você conseguir uma negociação melhor, me avisa que eu faço para todo mundo. Então, é muito por aí. E assim, as convenções são muito saudáveis, porque com esse tipo de mentalidade que a gente tem de a troca de sucesso, entre os próprios franqueados, né? Porque eu já fui franqueada também e sei o quanto é importante a gente trocar. A solidão que a gente... acho que eu já falei em todas as conversas, bate-papo que a gente teve aqui, da solidão do empreendedor. Que é real. É real. Né? Se sente sozinho, acha que está errando, que só comigo que acontece isso. E aí essa troca, para você ver que acontece com o outro também, ou que já aconteceu e ele superou, né? E ensina um para o outro, é fundamental. Não, ter alguém... Eu sou franqueado também, e eu sei isso, exatamente isso que você está falando, e sei o quão é importante um franqueador estar do seu lado. Sim, né? Ser total. Seu parceiro. Te dar uma segurança, e que quando a franquia não dá certo, você vê que, olha, não deu certo, mas
eu fiz de tudo. Sim. E a franqueadora fez de tudo para dar certo, né? É que não deu, às vezes acontece. Tem outros fatores outros também, fatores, né, que podem influenciar. Tem N fatores, né? Desde equipe, o ponto mudou. Uma obra de metrô na porta. Exatamente. O ponto era ótimo até o decreto da prefeitura. O decreto da prefeitura, né? Como já aconteceu. No Leblon aconteceu isso, né? Quando teve o metrô lá do Leblon. Sim, nossa, da obra. Né? Obra, né? Então, mas é muito por aí. Tá bom? Mas que ótimo, obrigada por você ter vindo aqui no nosso espaço conversar, trazer um pouquinho dessa experiência da Biomundo. Parabéns pelo trabalho que vocês estão construindo lá e desejo muito sucesso aí nesse plano de expansão que tome o Brasil inteiro. Não, obrigado pela oportunidade e conta com a gente está aí. E conta com a gente também aqui no GSP, né? O que a gente puder fazer de parceria aí para incentivar melhores práticas para o franchising, para o mercado. Tamo junto, tá bom? Muito obrigado, valeu. É isso, gente. Obrigada. Vamos para a próxima e continuamos aqui no stand do Grupo Soares Pereira, na ABF 2025 Rio Franchising. Tchau, tchau.